Fala galera, pessoal do Papo Conrad, estou recebendo essa semana aqui na Conrad Geraldo Borges, autor do Último Detetive, desenhista, junto com o Cláudio Álvares, né? E com toda a equipe. Quem que foi? Qual é o nome do colorista mesmo? Vamos lá, primeiro, tudo bem a todos. O colorista é de Natal, chama-se Arthur Wesley. Arthur Wesley. E, na verdade, é uma equipe metade brasileira, metade chilena, porque o Arthur e eu somos os brasileiros da equipe, e o Cláudio, mais os dois letristas originais, aqui obviamente da versão da Conrad, a Aline Mitsunaga, né? Mas os dois letristas são o Michael Alfaro e o Bernardo Briceni, né? Então uma equipe toda mesclada, uma que é Metso brasileira, Metso chilena. Exatamente, assim, né? Exatamente. E conta aí um pouquinho de você mais, Geraldo, como é que é a sua carreira, como é que começou a sua carreira, como é que até você chegar no Último Detetive, como é que foi isso? Na verdade, sim, eu trabalho com quadrinhos pro mercado americano, desenhando para Marvel, para DC, Dark Horse, Image e outras editoras, né, Heavy Metal, né? E sempre tenho trabalhado com esses personagens que nós líamos quando crianças, né? Mas depois de tanto tempo tive vontade de repente poder trabalhar num personagem que eu pudesse criar o design, que eu pudesse criar a história, né? Coisa que obviamente a gente sabe que no mercado americano não é bem assim, né? E aí foi que quando eu mudei para o Chile, conheci o Cláudio e a gente passou a trabalhar juntos, a gente entrou no consenso que tínhamos que fazer um quadrinho juntos. E o Cláudio já tinha um montão de ideias, um montão de histórias que ele já tinha pronta, mas aí, como eu queria fazer um projeto autoral, o Cláudio já tinha experiência com outras coisas, inclusive com quadrinhos que a Conrad já publicou, como é o Granguarém. Né? Leiam o Granguarém. Exatamente. E aí ele perguntou, o que é que você quer fazer? E eu disse que queria fazer uma história policial com uma dupla desconexa, uma dupla que não se dava bem. E aí foi baseado nessa premissa que o Cláudio criou o Joey Santos e a Cecília, que são os personagens do Último Detetive. Essa edição francesa do The Last Detective, né? Eles não traduziram o título para francês, mas é a editora Dracu, uma editora muito bacana. A edição embora a edição seja capa dura e seja um formato maior, mas ela não é mais completa que a da Conrad, porque a da Conrad tem uma galeria que só tem na edição da Conrad e os easter eggs também só tem na edição da Conrad. Ah, que legal. E diz uma coisa, Geraldo, você ficou satisfeito com a tradução ou não? Como é que foi? Porque não sei se você sabe quem traduziu fui eu. Bom, mesmo que eu tivesse ficado, jamais iria dizer, não, brincadeira. Não, fiquei muito satisfeito com a tradução, porque originalmente, até o que eu falei com o Cassius, originalmente eu iria fazer a tradução, né, passar para português, mas de fato eu não tive tempo de fazer essa tradução, assim, ficou muito difícil. E aí quando o Cássio sugeriu que você fizesse a tradução, e ficou muito legal. Obrigado. Ficou muito legal. De livre e espontânea vontade, tá? Não, de jeito nenhum, né? E aí o mais legal foi, conversando com o Cássio e com você também, a ideia de colocar termos regionais, né, falados no Amazonas, embora seja um futuro distópico, uma realidade distópica, que não necessariamente seja exatamente igual ao que acontece, mas seria interessante, assim, foi interessante para que as pessoas se identificassem, inclusive as pessoas que não moram em Manaus, com a história, poder colocar essa pitada, esse tempero a mais na tradução do Último Detetive. Isso ficou bem legal, assim, porque é uma questão de localização, né? A história se passa em Manaus, é uma Manaus fictícia, mas é Manaus. Então, a gente podendo fazer essa localização perfeita. Claro. Então, o Geraldo morou em Manaus muito tempo, né? Você morou bastante? Morei 2 anos em lá. Manaus, minhas filhas são de lá, então tem uma conexão, porque na verdade, para vocês que estão assistindo, a ideia original do Cláudio em fazer o Último Detetive era colocar a história na cidade de São Paulo, né? Mas embora eu já conhecesse São Paulo, já vindo várias vezes aqui, mas eu não me sentia muito à vontade de escrever, ainda mais porque nesse período eu tinha acabado de ler a completa Shampoo, do Roger Cruz, muito bom. que trata São Paulo de uma maneira muito particular, né? Então, cara, eu não vou conseguir desenhar algo de São Paulo. Então eu acabei sugerindo ao Cláudio que a gente colocasse no Amazonas, que eu tinha mais afinidade com a região. Eu gosto disso, né? Porque a gente fica muito São Paulo-cêntrico, digamos assim, na produção. Exato. Tem muitos autores radicados aqui, né? E você é um autor que é do Nordeste, né? Você é de Fortaleza, né? Exato. É de Fortaleza. E do Ceará, Fortaleza do Ceará. Exatamente. Morou em Manaus e agora mora no Chile. Então você tem uma formação muito eclética, né? Você morou em vários lugares e tal. E isso eu acho que se reflete na sua HQ, no trabalho de arte e tudo. E foi um trabalho de criação conjunta com o Cláudio, né? Claro, não, na verdade o Último Detetive, na verdade, para vocês que tiveram a oportunidade de ler, ou se não leram,
leiam, que tá um quadrinho bacana, não é porque eu sou o autor, mas tá muito bacana. Ele foi criado de uma forma muito sui generis, porque o Cláudio criou o roteiro, a gente criou junto a premissa, mas normalmente, para quem não conhece a etapa de como se produz quadrinhos, normalmente a gente faz a etapa dos layouts, para que se converse com o roteirista e chegue num consenso se está tudo bem, se o ritmo da história está bom, criar os designs dos personagens para ver se está funcionando com a história. Mas com o Último Detetive a gente não teve nada disso, porque, como eu te expliquei, ele foi produzido nos intervalos dos meus trabalhos. E nessa época eu estava fazendo a Mulher Gato, estava desenhando Darth Vader, estava desenhando Apocalipse, Wolverine para Marvel, então estava um ritmo muito frenético. E a cada 2 semanas entre um trabalho e outro era o tempo que eu tinha para produzir o Último Detetive. Então não rolou o design dos personagens, não rolou o layout. O Cláudio conheceu a cara do Joy Santos quando as páginas estavam sendo produzidas, né? Então foi meio uma questão de confiança de que a coisa vai funcionar. Claro que eu mandava para ele, se tivesse que corrigir alguma coisa, eu corrigi, mas foi uma produção que eu espero que numa próxima aventura desse universo da Nova Amazônia que a gente tenha mais tempo para trabalhar os designs. Agora, uma coisa que eu queria perguntar, esperei todo esse tempo, desde que a gente lançou HQ, para perguntar cara a cara, como foi a ideia da história extra que você fez, que se passa na festa do Boi de Parintins, é uma festa do Boi de Parintins meio distópica. Exato. Eu acho uma ideia tão legal, é tão brasileiro aquilo, ao mesmo tempo um sincretismo de culturas e coisas misturadas ali, ficou muito legal. Como foi isso? O legal é que a premissa da história é que ela se passasse em Parintins. Parintins é uma ilha que fica no Amazonas, né? Não fica tão próximo de Manaus, mas é uma ilha do Amazonas, né? E que acontece um dos festivais folclóricos mais conhecidos da região, que é o Festival de Parintins, o Festival do Boi Bumbá, do Garantido Caprichoso, né? Então a premissa era essa. O que ia ser contado na história... Inclusive hoje a gente tá, né, de Garantido e Caprichoso. Tá não é verdade, olha aí. Hoje eu tô de Garantido pra homenagear a minha esposa, né? Minha esposa é Garantida. Eu não tenho torcido lá só com uma roupa azul, por acaso, a gente não combinou isso. Pois é. Então o que acontece é que com essa premissa o Cláudio resolveu criar uma história como se fosse a primeira missão do Joy Santos e como ele e o mascote deles conheceram, o Horácio, né? Uhum. Então, e o Horácio é assim, para vocês que não sabem, o Horácio, e você vai ver isso no livro da Conde, o Horácio ele é inspirado num personagem real, porque Sim. é o coelho do Cláudio Álvares, que ele tem um coelhinho dele lá que se chama Horácio. Né? Então foi a inspiração pro personagem do Último Detetive. E aí a história se passa em Parintins, durante o Festival Folclórico, mostrando em que contexto o Joy Santos conheceu o melhor amigo dele. Né? E aí a ideia de colocar os bois, né, como se fossem robôs, como o filme do Guilherme Del Toro, como é que chama? O Círculo de Fogo. Então, como se fosse Círculo de Fogo, robôs gigantes se enfrentando, né, já que o futuro de Nova Amazônia não é um futuro muito amigável. Então, o Festival Folclórico, que normalmente é um festival que, embora seja um embate em 2 agremiações, mas é um festival que a cidade se festeja. No nosso caso, a cidade se mata nesse festival aqui, né? Então e acabou que ficou uma grande premissa mostrando 2 dos personagens importantes da história. O que eu gosto muito dessa história extra é que vocês construíram um negócio que a gente fala muito na construção de histórias do world building, né? Exato. Vocês construíram um cenário todo ali e é um ponto ali. O Último Detetive se passa num ponto em Manaus e tal, e quando vocês expandem nessa história, vocês falam, nossa, tem muita coisa pra explorar ainda, então a gente Exato. Pode esperar uma continuação no futuro? Sem dúvida. Inclusive, na história que, só para dar um spoiler aqui, já existe um roteiro para Olha só, hein? Primeira mão. Já existe um roteiro do segundo volume que o Cláudio já escreveu, né? E dentro desse roteiro, sem dúvida você vai abordar uma parte política dentro da história, né? Um envolvimento político dentro da história. E muito provavelmente a gente vai falar sobre esmiuçar mais como está o Chile nesse contexto da Nova Amazônia. Porque a Nova Amazônia, na verdade, é a América do Sul inteira. Virou esse país, Nova Amazônia. Uhum. Mas uma região específica do Chile, que é a região dos Mapuches, que são os indígenas chilenos, não se aderiram à Nova Amazônia. Então, parece um passant ser lidado. Exato, que foi de fato uma alusão ao que aconteceu na vida real. Os Mapuches, eles não se renderam à colonização espanhola, né? Então a gente vai contar um pouco o que realmente passou, porque aqui no Último Detetive, para vocês que vão ler, vocês vão ver uma pincelada do que acontece da relação do Chile nesse contexto distópico da Nova Amazônia. Mas nesse segundo volume a gente vai abordar isso com um pouco mais de detalhes.
Muito legal. A gente se estendeu bastante, só queria agradecer, Geraldo, pelo padrinho, pela presença aqui, pela entrevista. Então vocês aproveitem e comprem O Último Detetive. Também conheçam o Ganguarém, que a gente mencionou. E quando você falou dos Mapuche, eu lembrei de um outro quadrinho que a gente lançou aqui na Conrad, também chileno, né? O Último Detetive é meio, que é o Mocha Dick, que também fala de uma tribo, de uma história de uma lenda Mapuche, né? Exatamente. Mocha Dick, dos chilenos Francisco Ortega e do Gonçalo Martínez, que é grandes amigos. Um abraço para vocês aí. Então, quem quiser... E tem muitas opções latino-americanas, chilenas, para vocês lerem aqui na Conrad. E eu parabenizo muito a Conrad por poder fazer essa ponte da produção chilena aqui no Brasil, dar oportunidade para vocês de conhecerem mais do quadrinho chileno. Eu me surpreendi muito, porque eu estou há 4 anos no Chile, não conhecia nada de quadrinho chileno, exceto Condorito. Né? Plop. E me surpreendi muito com o que é feito lá. E vocês da Conrad estão fazendo um belíssimo trabalho em trazer um pouco do quadrinho chileno aqui para o Brasil. Eu acho curioso isso, até se estendendo um pouquinho mais, como às vezes a gente não olha para a América do Sul, a gente olha tanto para fora, a gente está sempre interessado em ler quadrinhos da Europa, dos Estados Unidos, da América do Norte, do Japão, da Ásia, né? E às vezes a gente não olha para a América do Sul. Há cerca de 10, 15 anos começou a se olhar um pouco mais para a Argentina. Exato. Agora a gente quer olhar um pouquinho mais para o Chile e também para outros lugares, né? Porque não, Peru, Colômbia, tem né? Bastante coisa. Tem muita coisa legal. É isso. Pois então, meus amigos, faço um convite para vocês. Comprem O Último Detetive, lançamento da Conrad, quadrinho chileno, uma quadrinho coprodução Chile-Brasil. E obrigado aí mais uma vez, Guilherme, e claro, ao Cássio, que não está aqui, mas agradeço ele também por confiar no nosso trabalho e trazer aqui O Último Detetive para o Brasil. Nós te agradecemos. Um abraço.